Oi pessoal, Verdiano, canal Facilidades e Variedades. Vamos para mais uma aula nessa madrugada. Figuras planas, área de figuras planas. Coloquei aqui as principais figuras planas para nós calcularmos aqui umas áreas. Demonstrar como se faz as fórmulas do processo de cálculo de área. Então vamos lá. A primeira que nós temos aqui, com 3 lados, é o triângulo. Certo? O triângulo. Triângulo. O triângulo aqui nós temos essa parte de baixo aqui, nós chamamos de base. Isso aqui nós chamamos de base. Isso aqui, essa linha aqui, que liga o topo do triângulo ao meio da base aqui, nós chamamos de altura. É representado pela letra H. Temos a base e a altura. E esses dois aqui são os lados do triângulo. E esse aqui também é um lado, mas é representado como base. É a base de acordo com como o triângulo está, isso aqui é a base. Para calcularmos a área de um triângulo, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área do triângulo. Vamos calcular o tamanho, vamos pegar o tamanho da base, multiplicar pela altura do triângulo e vamos dividir por 2. Certo? O próximo que nós temos aqui é o quadrado. E o quadrado, nós não chamamos isso aqui de base, porque o quadrado, do tamanho que é esse lado aqui, é esse lado aqui também. Então, o quadrado, os lados são iguais. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, que é a mesma coisa de lado vezes lado. Muito bem? Para calcular a área de um quadrado, é só a gente multiplicar um lado vezes o outro lado. Se aqui for 2, é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2, que vai dar a mesma coisa. Essa outra figura aqui que nós temos é um losango. Losango. E o que a gente pode diferenciar do losango do quadrado, porque as diagonais do losango, eles são duas. Essa aqui é maior e essa aqui é menor. Diagonal é o ponto que liga um vértice ao outro. Isso aqui é a diagonal. O triângulo não tem diagonais. Esse triângulo, no caso, não tem diagonais, porque a ligação de um ponto a outro vai direto pela própria linha lateral. Então ele não tem diagonal. Diagonal é quando você liga um vértice a outro vértice, passando pelo meio da figura. Então aqui, ó, daqui para cá é uma diagonal e daqui para cá é outra diagonal. Aí essa diagonal nós vamos colocar um D maior, um D maiúsculo, que é a diagonal maior. E essa aqui vamos colocar um D minúsculo, que é a diagonal menor. A área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Se vocês observarem, é como se fosse a área do triângulo. Só que lá é base e altura, aqui é pelas diagonais. Então, em um exercício vai vir as duas diagonais para você calcular a área. Certo? A próxima figura é essa aqui. Esse aqui é o retângulo. É o retângulo. A diferença do retângulo para o quadrado é que já o retângulo ele tem base e altura, certo? Base e altura. O retângulo, ou a base vai ser sempre maior do que a altura, ou a largura vai ser sempre, o comprimento vai ser sempre maior do que a largura. Então é base vezes altura. O quadrado são iguais, lembra quando é quadrado, eles já são iguais os tamanhos. Por exemplo, aqui vai ser a base e aqui vai ser a altura. É assim que funciona cálculo de área em figuras planas. Aí a área do retângulo é igual a base vezes a altura. É normal. Base vezes altura. É a mesma coisa como se fosse o quadrado. Lado vezes lado. Só que o quadrado é L ao quadrado porque o tamanho que é aqui também. Já que é diferente.
Aqui vai ser um valor, um tamanho e aqui vai ser outro tamanho. Não podem ser iguais, porque aí não seria um retângulo. Se for iguais, se torna um quadrado. Certo? Esse aqui é o trapézio. O trapézio. O trapézio, ele tem duas bases, porque os tamanhos são diferentes. Ó, tem essa base inferior aqui e essa base menor que fica em cima. Por que eles são duas bases? Porque eles poderiam ser desenhados de forma contrária. Assim, ó. A parte maior para cima e a menor para baixo. Então aqui seria a base menor e aqui seria a base maior. Tá de maior tamanho, a base maior. Aqui está na forma, ó, dessa forma que está aqui, ó. Aqui está exatamente da forma invertida. Então é base maior e base menor. Aqui se você inverter, não vai ter diferença. Vai ser, as bases vão continuar o mesmo tamanho se você girar ele de lado. Esse aqui não, se você girar ele, uma base fica menor, a base vai ser menor, vai estar para baixo e a maior vai estar para cima. Então a área do trapézio, como é que eu vou calcular ela? É base maior mais a base menor vezes a altura desse trapézio, que a altura é essa aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Vai ser o meu H dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Aqui agora temos a circunferência. A circunferência. Daqui para cá é a diagonal, é uma das diagonais dessa circunferência. A metade dessa circunferência, um ponto no centro, para qualquer parte da lateral dessa circunferência, nós chamamos de raio. Esse aqui é o raio. Por exemplo, se daqui para cá for 10, o raio vai ser metade, 5. Então, usamos o raio para calcular a área. A área da circunferência, isso aqui é uma circunferência, círculo. Círculo. Então, a área da circunferência, como é que eu calculo a área da circunferência? A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. E aí, em muitos cálculos, π usamos igual aproximadamente 3,14. Certo? Com isso aqui, nós calculamos a área da circunferência. Eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios com cada um deles na nossa próxima aula, para a gente ir martelando como é que faz o cálculo de área com essas fórmulas. Para cada um dos exemplos que eu dei aqui, eu vou fazer um exercício, uma aula explicando como é que faz o cálculo de área. Então, ok, pessoal, muito obrigado. Vamos para a aula número 2.